Haruko era um outcast solitário que era ignorado por todos os seus colegas de classe. No entanto, quando toda a turma é Isekaied, ele é o único que ganha o poder da sorte infinita, tornando-se tão forte que começa a atrair todo tipo de problema. Tudo começa com Haruko relaxando sozinho na sala de aula, já que ele não se encaixa nem nos atletas cabeçudos, nem nos nerds que amam idiotas. De repente, um círculo mágico aparece para transportar toda a classe para outro mundo. Haruko tenta escapar, indo para o telhado, mas acaba sendo pego de qualquer maneira. Mesmo estando separado de sua turma em um vazio branco, Haruko encontra um velho que deveria lhe conceder suas habilidades. Ele lê os quadros e vê várias habilidades super poderosas como Hollow Purple, Gear 5, Super Saiyan e até uma capaz de ressuscitar sua mãe. Mas como Haruko foi transportado tarde, todos já pegaram as boas habilidades, deixando-o com opções inúteis. Haruko sacode o velho por ter estragado sua chance, mas o velho fica irritado com suas reclamações e o envia para o outro mundo com todas as habilidades inúteis, deixando-o preso lá. Quando Haruko olha para baixo, encontra uma bolsa com armazenamento ilimitado como parte de sua habilidade, mas está cheia de coisas inúteis. Então, quando está prestes a olhar suas estatísticas, vê um painel pedindo para ele jogar dados. Ao rolar, consegue a quantidade mais alta e é convidado a escolher uma estatística. Ele escolhe aumentar sua habilidade de sorte, que os dados elevam ao nível máximo. Apesar de estar sozinho, ele não se importa com onde estão seus amigos e decide focar e começar sua nova vida no novo mundo. Ele começa usando habilidades de avaliação para olhar e descobrir todos os recursos úteis, como cogumelos, e começa a saquear. Depois, descobre uma caverna, verifica se está segura de monstros e decide montar acampamento para a noite. Na manhã seguinte, de repente se depara com goblins e rapidamente se esconde, percebendo que seu nível está abaixo do deles. Sabendo que precisa lutar para sobreviver sozinho, ele reúne sua bravura, fortalece sua bengala com magia e vai golpeando-os um por um para derrotá-los. Depois, ele volta para casa e vê que todas as suas estatísticas dobraram por causa da batalha. Então, no dia seguinte, decide aumentar ainda mais suas estatísticas. Ele usa uma habilidade para aprimorar seu físico e sai para testar seu ritmo e força, golpeando mais goblins em seu caminho. Nos dias seguintes, ele lentamente eleva suas estatísticas e constrói a casa dos seus sonhos em sua caverna. Mas o que mais deseja é comer carne. Quando vê um coelho, ele o caça e consegue pegar, mas antes de dar uma mordida, sente algo se aproximando. E não é que são seus problemáticos colegas de classe, mas entre eles, ele sente sua amiga de infância, a sua amada representante de classe, Taoka. Embora queira se juntar a eles, ele para em seu caminho e diz a si mesmo que neste novo mundo é melhor que ele permaneça um solitário para poder alcançar seu objetivo final, ser o mestre deste novo mundo. Haruko rapidamente se esconde nos arbustos enquanto os valentões passam. Um dos idiotas, Haruyomi, sente movimento nas proximidades e começa a verificar os arbustos. Justo quando ele se estende em direção a Haruko, um coelho salta dos arbustos, assustando-o e a seus amigos. Eles riem nervosamente e depois voltam para casa. Saindo de seu esconderijo aliviado por não ter sido descoberto, Haruka, curioso, os segue à distância e os encontra relaxando na praia. Ele escuta atentamente, esperando por informações úteis, mas a conversa deles se desvia apenas para piadas grosseiras sobre seus colegas de classe, melões cremosos e um snus-nu suave. Com isso, Haruka descobre que os valentões não entendem nada de suas habilidades. Em vez disso, estão forçando Tanaka, um colega nerd, a agir como seu motor de busca. Depois de Biminditsi, mais risadas, o grupo se dispersa para voltar ao acampamento com os outros, e Haruka descobre que toda a sua turma montou acampamento para todos eles. No entanto, Haruka decide não seguir mais, preferindo o conforto de sua própria solidão. No dia seguinte, Haruka prepara cogumelos para o jantar. Para sua surpresa, seu nível de habilidade como solitário sobe simplesmente por evitar seus colegas de classe. Mesmo assim, seu status permanece preso no nível 3, bloqueado por várias habilidades inúteis que se recusam a progredir. A frustração o invade enquanto ele pensa sobre as habilidades impostas a ele, mas ele come seu jantar em silêncio. Um barulho do lado de fora de sua caverna o interrompe. A princípio, Haruka assume que os valentões voltaram, mas quando investiga, descobre os nerds em combate contra um grupo de goblins. Usando sua habilidade de avaliação, ele confirma que seus níveis e habilidades superam de longe os seus.
A inveja o consome e ele se vira para deixá-los para trás. No entanto, quando percebe goblins se aproximando por trás para emboscá-los, lembra como eles costumavam ser seus amigos, e seus instintos o forçam a agir. Haruka intervém, o salva e eles o agradecem. Ele então leva os nerds exaustos de volta para sua caverna, e lá dentro, os nerds se maravilham com a segurança e o conforto de seu abrigo. Haruka se sente incomodado com a admiração deles, já que sempre foi um solitário com mínima interação social, mas ele ouve enquanto eles explicam sua história. Quando eles chegaram pela primeira vez ao mundo, todos estavam incrédulos e não entendiam o que estava acontecendo, exceto pelos nerds que sabiam que tinham sido transportados para outro mundo assistindo Re:Zero. Enquanto o representante da classe, Taoka, os acalmava, eles foram repentinamente atacados por um grupo de goblins. Mas enquanto todos estavam assustados, os nerds se destacaram e defenderam o grupo. Os atletas viram isso e decidiram ajudá-los, o que resultou em sua vitória. Taoka então reuniu todos perto do rio, atribuindo funções para garantir a sobrevivência. E com o conhecimento dos nerds, tudo fluiu bem por um tempo. Mas então, nem todos os colegas levaram isso a sério. As meninas e os valentões ignoraram suas obrigações, preferindo brincar e se divertir. Fissuras apareceram no grupo, forçando Taoka, os nerds e alguns outros a montar barracas e fornecer comida, enquanto outros se acomodavam. Então, a tensão aumentou quando os nerds descobriram o esquema dos valentões de usar suas habilidades de marionete para assumir o controle de Taoka e das meninas para fazer coisas estranhas para eles. Os nerds rapidamente a avisaram, e ao ouvir isso, ela decidiu se treinar diligentemente, subindo de nível rapidamente. Ela então os confrontou, e justo quando os valentões tentaram seu plano para fazer ela devorar suas salsichinhas, a nova força de Taoka os sobrepujou, chocando-os até a submissão. Expostos e desonrados, os valentões foram expulsos e evitados por todos. Mas então eles voltaram em busca de vingança. A batalha imprudente deles contra os nerds incendiou o acampamento, ferindo muitos deles. Após o ocorrido, as garotas e outros culparam injustamente os nerds pelo desastre. Indignados com a injustiça, os nerds abandonaram o acampamento, acabando por encontrar Haruka. Sentindo sua desolação, Haruka oferece abrigo e até cozinha um banquete de cogumelos para animá-los. Nos dias seguintes, ele passa tempo com eles, desfrutando inesperadamente de sua companhia. Mas logo, os nerds decidem seguir em frente. Eles planejam chegar à cidade e se registrar como aventureiros lá. Convidam Haruka para se juntar a eles, na esperança de reacender algum vínculo dos tempos de escola, quando costumavam assistir Johnny Sins juntos. Mas para seu choque, Haruka recusa. Ele permanece determinado a trilhar seu próprio caminho e os nerds partem relutantes. Depois que eles saem, Haruka não consegue evitar sentir-se intrigado sobre a cidade que descrevem. Mineis, entanto, antes de se aventurar até lá, ele decide verificar como estão os outros. No caminho para o acampamento, ele encontra um kobold. Embora a batalha o ferisse, ele o derrota e continua em frente. Quando chega ao acampamento, encontra-o abandonado. Suspeitando que elas se mudaram, ativa sua habilidade de rastreamento de inimigos e descobre pegadas frescas levando mais fundo na floresta. Seguindo o rastro, ele encontra as garotas. Surpreso, ele finge estar coletando comida, mas as meninas correm em sua direção em desespero, implorando por ajuda. Seus apelos o pegam de surpresa, pois ele nunca as viu tão vulneráveis. Tsukiji explica que estão procurando os nerds para se desculpar. Finalmente se dando conta de quanto dependiam deles para sobreviver, Haruka informa que os nerds já foram embora e diz diretamente às garotas para se desculparem por seu comportamento no passado. Ele as lembra que foram os nerds que lutaram contra monstros, reuniram recursos e garantiram sua segurança. As garotas baixam suas cabeças, implorando a Haruka que as ensine a sobreviver até poderem encontrar os nerds. O desespero delas acidentalmente ativa a habilidade de servidão de Haruka, transformando-as em suas escravas, e elas o ajudam como robôs sem mente, o que o assusta. Nesse momento, ele nota o braço machucado de Tsukiko e oferece a ela uma poção de cura, mas sem nenhum pensamento próprio, ela derrama a poção sobre ele em vez de aplicá-la em si mesma. Haruka não a repreende, e sua mente vagamente se volta para pensamentos sobre Taka e como ela o reprimira por transformá-las em suas escravas pessoais.
como se convocada por seus pensamentos, Taka aparece de repente, reconhecendo-o instantaneamente. Ela se aproxima rapidamente dele. No início, Haruka permanece perdido em pensamentos, distraído pelo que tem que fazer. Lutando por sua atenção, Taoka finalmente grita diretamente em seu ouvido. Sobressaltado, Haruka se vira e encontra seus olhos finalmente. Em outro lugar, ao redor de uma fogueira, os valentões se reúnem mais uma vez. Eles tramam seu retorno, esperando o momento em que alguém venha resgatar as meninas para que possam derrubar seus salvadores e reivindicar as meninas para si. De volta a Haruka, ele se dirige a Taoka como representante de classe, um título que ela não gosta, porque para ela, ele não é apenas isso. Ele é seu amigo de infância, antes que Haruka possa dizer mais. As outras meninas da classe se reúnem ao redor, cercando-o. A confusão toma conta de Haruka, enquanto ele se pergunta como explicar a situação com as meninas que caíram sob sua habilidade de servidão. Quando ele conta a verdade para Taka, ela questiona como ele conseguiu fazer isso, enquanto o nojo se espalha entre ela e as outras, seus olhos se voltando para Haruka como se ele fosse o próximo P. Diddy. Frustrado, Haruka tenta ir embora, mas Taka e as outras o impedem. Taka então quebra o feitiço em Tsukihiro, e ela se alivia ao ver que as meninas estão bem. Em seguida, ela pede uma explicação das próprias meninas e ordena que Haruka fique parado. Sem ter escolha, Haruka permanece sentado em um canto como um bom cachorro. Ele se volta para dentro, decidindo treinar sua magia de carpintaria. A princípio, ele planeja construir um porão para sua casa, mas seus esforços dão errado, deixando-o preso no chão. Taka o ajuda, agradecendo por ajudar as meninas e acreditando que ele estava gentilmente ajudando-as. Haruka então diz que está indo para casa, mas ao ouvir isso, Taka fica confusa sobre o que ele quer dizer com casa. Haruka explica que em seu tempo livre, decidiu se trancar e fazer sua própria mansão para viver. Quando as meninas ouvem que ele tem muitos quartos e comida, elas começam a discutir em particular. Após a discussão, Taka timidamente pergunta a Haruka se elas podem ficar em sua casa, mas o pensamento de todas as meninas dormindo sob seu teto o faz ficar nervoso, percebendo quantas bochechas ele pode aplaudir com elas lá. Parece perigoso, ainda assim ele não pode recusar. Ele as leva de volta para sua mansão, caminhando em um ritmo tão rápido que as meninas têm dificuldade em acompanhar. Elas notam sua habilidade incomum de perceber esquinas e interseções antes de alcançá-las, especulando sobre suas habilidades ocultas. Ao chegarem, Haruka as recebe em sua casa. As meninas ficam aturdidas com o tamanho e a beleza da mansão, gratas por deixar para trás as barracas improvisadas em que viveram durante a turnê. Elas tropeçam no banheiro. A visão da banheira as sobrecarrega e elas imediatamente se despem e pulam dentro, enquanto Haruka enfrenta sua própria luta para impedir que seu pequeno Jimmy se torne Jumbo. Então Haruka silenciosamente sai, montando uma tenda para si. Sozinho, finalmente, ele sente um alívio, mas essa paz não dura. Taka logo visita sua tenda, sentando-se com ele sob o céu noturno. Ela o agradece sinceramente, reconhecendo seu dever como representante da classe, mas confessando como tem sido difícil desde que os nerds e outros foram embora. Haruka a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, os nerds estavam sempre preparados para este outro mundo. Taka, aliviada por Haruka estar vivo e ser capaz de alimentar as meninas, admite sua preocupação por ele também. Ela não consegue ignorar como ele construiu uma mansão e sobreviveu sozinho. Depois de abrir seu coração, ela deixa Haruka descansar. Haruka, no entanto, acha difícil dormir com as meninas ocupando sua mansão. Seus pensamentos embarcam em um território perigoso, sua imaginação agitando cenários picantes. A manhã chega, e ele acorda para encontrar uma menina esperando do lado de fora de sua tenda. Por um momento, ele pensa que sua fantasia molhada pode se tornar realidade, mas é apenas Chika, que foi designada para acordá-lo. Ela se inclina desajeitadamente e informa a ele que o café da manhã está pronto e que eles comerão cogumelos e peixe. A decepção de Haruka desaparece no instante em que ouve peixe. Ele corre para fora e come imediatamente, contente por não ter que comer cogumelos por enquanto. Ele explica que nunca conseguiu pescar peixe sozinho, pois são escorregadios e rápidos demais. Curioso, pergunta como as garotas conseguiram. Taoka apresenta a Mami, que, com um estalo de eletricidade, atordoa os peixes no rio, arrecadando-os facilmente.
Haruka observa maravilhado, enquanto Amami demonstra brincando seu poder novamente, e ele captura a eletricidade em uma caixa antes de liberá-la no rio. O experimento lhe rende uma nova habilidade elemental, e Haruka admite a Taoka que todas as suas habilidades eram originalmente sem valor, as sobras deixadas depois que seus colegas se apropriaram das mais fortes. No entanto, ao aplicá-las, elas se mostram mais úteis do que qualquer um esperava. Enquanto as garotas espirram e brincam no rio, Taoka revela seu plano de levá-los até a cidade mais próxima, mas Haruka a adverte que antes de viajar, eles devem se fortalecer. Ele se oferece para treinar as garotas para que possam subir de nível e as reúne na floresta para avaliar seu status. Para seu desgosto, o nível mais baixo delas é 16, muito mais alto que seu próprio 7. Ele ordena que elas lutem contra kobolds próximos, esperando uma vitória fácil. Em vez disso, as garotas são derrotadas com surpreendente facilidade. Chocado, Haruka monta uma enorme tenda onde as garotas se reúnem para analisar seus erros e acaba impressionado pela determinação delas. Naquela noite, Chika se aproxima dele em particular. Ela pede desculpas pelo seu comportamento mais cedo pela manhã, admitindo que estava testando-o. Ela se abre sobre suas dificuldades com o modo como os meninos a maltratavam em sua turma. Sua honestidade toca Haruka, e ele diz a ela para acordá-lo todas as manhãs a partir de agora, chamando-a de Garota do Peixe, sem se referir ao seu pompom fedido. No dia seguinte, Haruka acorda ansioso e desfruta de outro café da manhã de peixe. Enquanto come, ouve as garotas discutindo sobre como elas querem uma revanche contra os kobolds. Taoka as repreende, insistindo que elas precisam dominar primeiro a luta contra goblins. Apesar das broncas, Haruka concorda em treiná-las novamente. Algumas garotas fingem estar machucadas para escapar do trabalho, mas outras, como Chika e Taoka, se jogam na batalha com determinação. Após dias de treinamento, as garotas desafiam os kobolds mais uma vez, e dessa vez elas ganham. A vitória alivia Haruka, que acredita que finalmente pode viver sozinho novamente, sabendo que as garotas são capazes de sobreviver. Mas Taoka interrompe seus pensamentos e pede que ele venha com elas para a cidade. Haruka hesita, mas percebe que não pode recusar. Juntos, eles se preparam para a jornada. As garotas observam admiradas, enquanto Haruka e Chika carregam suprimentos em sua bolsa sem fundo. Taoka anima o espírito delas, instando-as a estarem prontas não apenas para a vida na cidade, mas também para se desculpar com os nerds por seus erros do passado. A empolgação se espalha entre elas enquanto marcham adiante. Em um momento, as garotas avançam, deixando Haruka sozinho com Taoka. Calmamente, ele lhe diz para estar preparada para o que quer que venha, suas palavras carregando o peso de uma resoluta quietude. Enquanto isso, em outro lugar da floresta, um dos colegas de Haruka foge desesperadamente entre as árvores, perseguido por um homem sombrio. Ele tropeça, se esconde em uma árvore oca e implora por sua vida, confessando sua falta de habilidades. Mas o homem não demonstra misericórdia. Suas mãos frias se fecham em torno da garganta do menino e ele o estrangula até a morte. De volta à floresta, Haruka sente que os valentões estão atrás das garotas. Então se prepara para protegê-las, fugindo da mata. Enquanto caminha pela floresta, Haruka e as garotas se deparam com um orc. Haruka sabe que é mais fácil derrotar um orc usando magia ao invés de ataques físicos. Então diz às garotas para assistirem e aprenderem como ele luta, para que possam sobreviver. Haruka ataca o orc com sua rápida agilidade, o que confunde o orc. Então, o orc se aproxima demais de Haruka, fazendo-o entrar em pânico, e ele o derrota acertando a parte de trás da cabeça do orc, nocauteando-o. Haruka fica impressionado com sua própria força física, sabendo que orcs só podem ser vencidos por uma habilidade mágica. No entanto, as garotas o encaram com desgosto, após Haruka prometer derrotar um orc com sua habilidade mágica, como os nerds haviam aconselhado. Então Haruka vê outro orc caminhando nas proximidades, e para cumprir sua promessa, ele usa sua magia de fogo para jogá-la no rosto do orc, nocauteando-o. Mas as garotas ainda estão furiosas com Haruka porque ele derrota os orcs com facilidade, não deixando nada para que elas aprendam. À noite, as garotas montam tendas e fazem uma fogueira para descansar da viagem. Enquanto as garotas descansam, Taka vê que Haruka está sozinho, fazendo algo. Haruka está criando uma armadilha para saber se alguém se aproxima deles usando sua habilidade inútil. E então ele aprecia como essa assim chamada habilidade inútil acaba se mostrando bastante útil. De repente, Haruka detecta uma presença se aproximando. Ele pensa que são os valentões, mas na verdade são os atletas.
Haruka brinca que os atletas estão lá pelas garotas e que estão ali para começar uma competição de óleo de bebê, mas os atletas dizem a Haruka que na verdade estão lá por ele. Haruka continua brincando, dizendo que não está a fim de se envolver com caras como os atletas fazem, ao que os atletas rapidamente negam. Depois de algumas trocas de piadas, Haruka pergunta por que eles querem falar com ele sem que as garotas saibam. Eles expressam que, após o que aconteceu com os valentões, não podem confiar em ninguém. Os atletas então contam a Haruka sobre uma habilidade que é mais poderosa que as dos fantoches. Haruka sabe que a habilidade a que se referem é a de sequestro e finge agir malvado, ameaçando os atletas ao afirmar que tem esse sequestro. No entanto, os atletas não ficam assustados porque sabem que Haruka é uma pessoa boa demais para fazer algo a eles, mas estão preocupados que os valentões sejam os que possuem a habilidade de sequestro. Haruka revela que tem a habilidade de servidão, o que assusta os atletas, pois sabem o que isso significa se Haruka for quem a possui. Os atletas dizem a Haruka que vieram apenas para informar a ele e que protegerão as garotas e os outros dos valentões, pois devem um pedido de desculpas a elas. Sem que eles saibam, Taka ouve toda a conversa de Haruka com os atletas, o que a deixa preocupada. No dia seguinte, Haruka diz às garotas para se prepararem para continuar a viagem. Antes de partirem, Taka confronta Haruka, porque ela tem algo a dizer a ele antes de poder explicar. Haruka diz a Taoka que ele sabe que ela possui a habilidade de sequestro. Taoka explica a ele que a habilidade de sequestro pode tomar outras habilidades ao tomar suas vidas, mas ela não se atreve a fazer isso com ninguém. No entanto, Haruka garante a Taoka que não tem medo dela por ter a habilidade de sequestro, já que os nerds também não têm medo, sentindo-se aliviados por Taoka ter a habilidade de sequestro e não alguns valentões. Ao ouvir Haruka, Taoka deixa escapar uma lágrima de felicidade que ela percebe. Haruka confronta Taoka sobre o fato de ela ter chorado muito ultimamente, e ele fica chocado quando Taoka lhe diz que tem chorado muito por causa dele e de suas ações estúpidas. Ao fugir da acusação, Haruka diz a ela que é grato pelo que Haruka faz por ela. Então Haruka e as meninas continuam sua viagem, onde Haruka vende alguns sucos de fruta. Uma das meninas deseja tanto que está pronta para mostrar coisas picantes a Haruka, mas Taoka rapidamente a interrompe. Em seguida, as meninas e Haruka se deparam com um rio e Haruka mente para Taoka, dizendo que ela deve cuidar das meninas porque ele quer fazer uma exploração. Na verdade, Haruka quer testar os limites de suas habilidades mágicas. Haruka usa sua habilidade de infusão mágica e uma porção de outras para se mover mais rápido e, eventualmente, voar para o céu. Haruka fica surpreso ao ver o rio e a floresta, mas logo começa a cair lentamente. Eventualmente, o poder de Haruka se esgota, fazendo com que ele caia no chão, onde quase perde toda a sua saúde e aura. Quando Haruka volta para as meninas, já é meia-noite, e Haruka explica a Taoka que ele fez uma exploração e aprendeu sobre novas habilidades pelo caminho, o que explica as marcas. No dia seguinte, Haruka e as meninas se deparam com alguns orcs, algumas meninas que se separam e algumas brigas aquáticas, mas tudo vale a pena porque finalmente conseguem sair da floresta, revelando as colinas. As meninas ficam admiradas quando a floresta finalmente dá lugar a colinas ondulantes, a visão as preenchendo com alívio e espanto após dias de árvores intermináveis. Enquanto absorvem a paisagem, Haruka descobre que desbloqueou uma nova habilidade, andar no ar. Curioso, ele a testa e fica maravilhado ao se ver pisando no ar como se fosse solo firme. Taoka e os outros observam em choque e admiração, incapazes de acreditar no que estão vendo. Usando sua nova habilidade, Haruka explora à frente sobre as colinas e avista um grupo de nativos à distância, mas sua empolgação desaparece quando percebe que estão sendo atacados por monstros. Haruka rapidamente retorna e avisa Taoka, recusando-se a intervir por causa dos riscos. Ele lembra a todos que estranhos aqui poderiam facilmente ser bandidos que poderiam machucá-los em vez de mostrar gratidão. Mas Taoka pega sua mão, com os olhos firmes, e diz a ele que está disposta a enfrentar o perigo com os outros, não importando o resultado. Haruka não consegue deixar de sorrir, sabendo que essa é exatamente a escolha que Taoka faria. Ele concorda em segui-la, lembrando-a de que seu dever é protegê-los. As meninas, tocadas por sua determinação, se sentem reasseguradas. Haruka então combina andar no ar com suas outras habilidades, criando uma maneira improvisada de voar, mas então, acidentalmente, ele carrega Taoka com ele.
e sobe com ela em direção ao grupo ameaçado. Para sua surpresa, Taoka revela que consegue sentir-se puxada pela magia dele, como se estivesse atada a ela. Antes que Haruka possa controlar sua velocidade, ele colide diretamente com o grupo de monstros, fazendo Taoka desmaiar. Sem ter outra escolha, Haruka se apresenta. Para sua surpresa, os nativos respondem fluentemente em uma língua que ele consegue entender. Entre eles estão Godek, o capitão da guilda, um elfo e várias mulheres. Enquanto os membros da guilda começam a limpar os danos deixados pelos monstros, Haruka lhes oferece cogumelos de estamina que ele colheu e cozinhou. Eles aceitam com gratidão, agradavelmente surpresos com sua bondade, e dizem que têm um gosto bom e são raros, o que surpreende Haruka. Em troca, eles explicam que estão cumprindo uma missão da guilda para ganhar dinheiro. Quando Taoka recobra a consciência, ela percebe imediatamente Haruka se tornando tenso, suas ciúmes acendendo ao ver o belo elfo e as outras mulheres da guilda. Mas o momento passa quando as garotas se reúnem novamente com ele e Taoka. Logo depois, os nativos levam o grupo de Haruka ao seu destino, mostrando com orgulho a cidade de Omui. As garotas, emocionadas com a visão, correm à frente animadamente, sinalizando o fim de sua longa jornada. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, os valentões acabaram de subir de nível e estão se preparando para perseguir as garotas. Um deles sugere que o líder use suas habilidades de marionetista para dominar as garotas e forçá-las a se submeter. O líder gosta da ideia e começa a colocar o plano em ação contra os nerds, mas sem que eles saibam, os atletas escutam tudo e ficam preocupados ao ouvir os planos estranhos dos valentões. As garotas ficam emocionadas quando finalmente chegam à cidade de Amayu. Empolgadas, correm para comprar vestidos e bugigangas, mas Taoka rapidamente as controla, lembrando-as de priorizar o que é essencial. Haruka observa enquanto as garotas se estabelecem na segurança de Amayu, sentindo que sua missão está completa. Sua alegria é interrompida quando Taka assobia, chamando-as de volta. Haruka fica impressionado com a forma como Taka consegue organizar e treinar as garotas. Ela delineia o plano para os próximos dias. Primeiro, trocar itens na Guilda dos Aventureiros. Segundo, registrar-se oficialmente lá. Terceiro, usar os ganhos para pagar por uma pousada. E por último, localizar os nerds desaparecidos. Tsukiko discorda, insistindo que os nerds devem ser encontrados primeiro, mas Taka permanece firme. Eles seguem para a Guilda dos Aventureiros, apenas para serem recebidos por uma atmosfera pesada e opressiva. À medida que a tensão aumenta, o mestre da guilda aparece de repente e chama Haruka para o andar de cima. Haruka instrui Taoka a iniciar o processo de registro enquanto ele avança. Os olhares que recebe dos aventureiros endurecidos o deixam nervoso, certo de que será repreendido. Para seu alívio, o mestre da guilda se revela calmo e amigável, agradecendo a ele por ajudar a equipe mais cedo. Aliviado, Haruka desce novamente e notar um encontro de troca. O negociador explica as regras, e Haruka a surpreende com a quantidade impressionante de gemas que oferece. Embora hesitante, ela aceita a troca e diz que ele será pago amanhã. Nesse momento, Taoka e as garotas entram na guilda, mudando instantaneamente o clima da sala. Haruka percebe como os outros aventureiros mudam seu comportamento na presença das garotas. Tuka incentiva Haruka a se registrar, e os aventureiros ficam surpresos ao ver que todas as garotas têm níveis excepcionalmente altos. Touka os assegura que Haruka, que os trouxe em segurança para Omui, está destinado a se tornar um grande aventureiro também. Haruka começa o registro, mas fica desanimado ao saber que falta um nível para se qualificar. Ele implora por uma exceção, mas o funcionário se recusa, explicando que no nível 20 ele será um estagiário e no nível 30 um aventureiro completo. Por enquanto, sem o título, Taka assume temporariamente a liderança. Depois, o grupo segue a recomendação da guilda para uma pousada local, muito para o embaraço de Haruka, pois parece um hotel amoroso, embora o proprietário insista que não é. Então, eles ficam lá durante a noite mesmo assim. Enquanto as garotas descansam, Haruka sente saudades da floresta. Tsukihisa se pergunta em voz alta sobre o paradeiro do nerd. De manhã, as garotas desfrutam do café da manhã enquanto Haruka revisa suas pedras preciosas. O negociante informa que a guilda não pode comprar todas de uma vez devido aos seus fundos limitados. Então o mestre da guilda oferece um plano de pagamento parcelado, que Haruka aceita, deixando-o com uma fortuna no valor de milhões. Taka comemora, incentivando as garotas a comprarem as necessidades adequadas. Enquanto isso, Godek discretamente puxa Haruka para o lado, insinuando um lugar especial. Haruka, esperando um final feliz em um salão de massagens, o segue com entusiasmo, apenas para descobrir uma loja de itens mágicos.
Horas se passam enquanto ele testa equipamentos até que um colar chama sua atenção, lembrando-o do conjunto de aldeão dado por Deus. Ele tem a habilidade de encantar itens, despertando a excitação de Haruka. No entanto, Taka irrompe, furioso com seu atraso. Atordoado, Haruka deixa cair um charme de visco, encantando acidentalmente todos os itens que havia testado. O lojista exige que ele compre todos, esvaziando sua nova riqueza e o deixando quebrado da noite para o dia. No dia seguinte, Haruka não possui nada além do equipamento encantado. Amargo sobre sua fracassada maratona de compras, ele sonha em escapar de Omui para conseguir mais pedras preciosas e ir em aventuras. No entanto, sem uma licença de aventureiro, ele não pode sair legalmente e sabe que nem mesmo Taka confia que ele possa sair depois do que aconteceu na noite anterior. Recorrendo à furtividade, ele coloca sua capa de invisibilidade e se esgueira pastando Taka e os outros enquanto a culpa o consome. Na porta desguarnecida, ele tenta escapar usando sua habilidade de caminhar no ar, mas nesse momento, as garotas o pegam no ato. Surpreendido, ele perde o controle, colidindo suas joias familiares na parede e se ferindo. Ele reconhece as garotas como as diversas garotas de classe e atletas, mas nota que uma delas está faltando. Quando ele a encontra, usando sua habilidade, vê-a se despindo publicamente para experimentar fantasias. Ele e os outros correm para impedi-la, mas ela interpreta sua urgência como crueldade, deixando-a em lágrimas. Ele a elogia de maneira desajeitada para animá-la, encerrando sua primeira tentativa de fuga em fracasso. No dia seguinte, as garotas partem em sua primeira missão oficial, deixando Haruka sozinho na pousada. Aproveitando a oportunidade, ele tenta novamente. Envolto em invisibilidade, ele passa pelos guardas sem problemas e entra no mundo aberto. A liberdade tem um gosto doce enquanto se prepara para voltar ao seu esconderijo na floresta, até que avista uma carruagem emboscada por bandidos. O instinto o leva a intervir. Ele desvia de um golpe repentino e contra-ataca com sua bengala de fogo, atordoando os bandidos. Eles zombam de seu status de baixo nível e desempregado, mas Haruka nota fraquezas nas habilidades de combate exageradas deles. Explorando essas fraquezas, ele se esquiva até que os bandidos desabem de exaustão. Da carruagem atacada surge Muriel, uma nobre que agradece a Haruka por salvá-la, mas aponta que ele nunca derrotou os bandidos diretamente. Haruka se apresenta e ela revela que é filha de um lord local. Temendo outra emboscada, ela pede que ele a acompanhe, prometendo recompensar suas ações, e Haruka concorda relutantemente. Durante a viagem, Muriel pergunta de onde ele veio, e ele fala sobre como vinha de uma cidade esquecida que não o deixava aventurar-se livremente, e que seu lord provavelmente é algum velho gordo e careca que não sabe liderar uma cidade. Mas de repente, Muriel desaba em lágrimas, admitindo que é filha do lord vagabundo. Horrorizado, Haruka percebe que sua segunda tentativa de fuga o levou de volta a Omiwi. Enquanto isso, as tensões aumentam em outro lugar, com os valentões se confrontando com os atletas. Os valentões os avisam para ficarem fora do caminho, determinados a confrontar o representante da classe, mas os atletas se recusam, provocando uma briga. Assim que o líder dos valentões ataca, uma figura sombria aparece e crava uma lâmina em suas costas. Ao ver seu líder sendo esfaqueado pelas costas e transformado em queijo suíço, os outros valentões correm para atacar o homem misterioso, mas também são rapidamente derrotados com facilidade. Os atletas tentam fugir, mas o homem facilmente os alcança e os detém. Quando finalmente veem seu rosto, ficam atônitos, pois é alguém que reconhecem. Enquanto isso, Haruka é trazido de volta a Omui pela princesa Mirielle após sua tentativa de fuga fracassada. Dentro, ele se surpreende com a porta grandiosa da mansão do Lorde e a história de sua família. Embora impressionado, sente falta de sua caverna tranquila e pacífica e de sua própria mansão e tenta escapar, mas é parado por Muriel. Ela o confronta por querer ir embora e insiste que quer tratá-lo bem por tê-la salvado dos bandidos. Na mesa de jantar, Haruka fica maravilhado com o banquete, pois tudo ali é carne. Enquanto devora a comida, Mirielle o recompensa com uma bolsa de dinheiro e um passe da cidade, permitindo que ele venha e vá livremente. Como ele não tem identificação, Miriel percebe que Haruka está mais concentrado na carne do que nela ou nas recompensas. E ela fica triste, considerando que usou seu vestido mais bonito só para ele. No dia seguinte, Haruka conta às garotas que foi convidado para a mansão do Lorde no dia anterior, e quando elas perguntam o porquê, ele simplesmente diz que não há razão particular, além do fato de que ele é bom demais.
Na verdade, ele está mentindo porque planeja escapar de Omui sem que elas saibam. As garotas partem em sua missão, mas antes de deixar o hotel, Taoka diz a Haruka para não ir, insistindo que precisa dele. Mas assim que as garotas deixam o hotel, Haruka se sente energizado. Como será o dia em que finalmente escapar, ele escreve uma carta para Toka explicando para onde está indo e então se dirige ao portão, exibindo orgulhosamente ao guarda seu passe da cidade. Uma vez autorizado a sair, ele imediatamente adentra a floresta, despreocupado com possíveis emboscadas de bandidos ao longo do caminho. Após horas de caminhada, Haruka percebe que está perto de sua caverna, avistando o rio em que costumava pescar, os fracos goblins e kobolds surgindo nas proximidades e, para sua surpresa, um orc feio que se parece com sua mãe. Ele sente que algo está errado, pois os orcs geralmente ficam mais profundos na floresta, mas facilmente o derrota com seu cajado de fogo. À medida que caminha mais longe, ele nota manchas de sangue, temendo que possam pertencer aos nerds ou aos atletas. Ele usa sua habilidade de rastreio para seguir o caminho e, eventualmente, encontra os atletas gravemente espancados, quase no fim de suas vidas devido à perda de sangue. Haruka imediatamente usa poções de cura feitas de cogumelos neles, recusando-se a deixá-los morrer. Nesse momento, os atletas despertam e seu líder pergunta sobre as garotas. Haruka os assegura que as garotas estão aproveitando a vida na cidade, tudo graças à proteção deles contra os valentões. Os atletas informam-no de que os valentões estão mortos, mas dizem a Haruka que os valentões e os atletas foram derrotados por um homem mais forte, mais inteligente e mais poderoso do que todos eles juntos. Haruka percebe que o homem está atrás de Toka porque ela possui a habilidade de sequestrar, e Haruka fica surpreso, pois achava que apenas os nerds e ele sabiam sobre a habilidade especial dela. Os atletas oferecem ajuda a Haruka para enfrentar o homem misterioso, mas Haruka recusa a ajuda deles e declara que lutará contra o homem misterioso sozinho, já que tudo o que ele quer é viver em paz. Mesmo sabendo que a assistência deles seria útil, ele prevê que o homem misterioso seguirá a trilha de sangue, significando que enfrentará isso sozinho. Preocupado com Toka, ele ordena que os atletas voltem para a cidade para protegê-la e as outras garotas. Assim que eles partem, Haruka sente uma excitação por estar sozinho novamente, como no início, mas sabe que deve treinar e subir de nível antes de confrontar o homem misterioso. À meia-noite, Haruka pratica sua magia em goblins. Ele os derrota facilmente, o que o deixa desconfiado, pois eles estão em um nível mais alto que ele. Testando-se mais ainda, um rei goblin aparece e ataca. Haruka desvia facilmente, mas sabe que deve derrotá-lo. O rei goblin quase o domina, mas Haruka encanta seu cajado com múltiplas habilidades e o divide ao meio, impressionado ao perceber que suas habilidades aparentemente inúteis se revelam poderosas. De repente, uma criatura alta aparece, atrás dele, um imperador goblin de nível 50, e Haruka percebe que não pode competir com ele, sendo um nível 9. Sem muitas opções, Haruka combina todas as suas habilidades fracas em uma só para encantar seu cajado, aprendendo novas habilidades. Ambos trocam ataques, e Haruka consegue acertar o Imperador Goblin, mas embora o cajado machuque o Imperador, não o derrota. O Imperador Goblin se levanta, se cura e consegue arranhar Haruka. Ele então usa habilidades de arma que quase derrotam Haruka, mas ele se recusa a desistir, sabendo que seus amigos precisam dele, e luta contra o monstro até o nascer do sol. Finalmente, ele derrota o Imperador Goblin e sobe de nível para o nível 11. Enquanto celebra seu retorno à sua caverna, ele verifica suas informações de personagem, aliviado ao ver seu crescimento. No entanto, ele sabe que ainda é mais fraco que o Imperador Goblin. Por isso, decide treinar mais antes que o misterioso homem que atacou os atletas chegue naquela noite. Quando Haruka se prepara para entrar em sua caverna, ele percebe um misterioso homem encapuzado nas proximidades. Ele chama, forçando o homem a se revelar, que acaba sendo o nerd, Tanaka. Tanaka, então, confessa que orquestrou tudo, manipulando os valentões para dividir a turma e causar problemas. No entanto, ele expressa sua decepção por os atletas terem levado-o até aqui para enfrentar Haruka, em vez de Taoka. Ele pretende ir atrás de Taoka, mas Haruka o bloqueia, declarando que é um solitário com algo a proteger.
Intrigado, Tanaka decide lutar contra Haruka, tendo já derrotado os outros. Enquanto isso, as garotas procuram por Haruka em Omui, preocupadas. Uma delas consola Taoka, observando que Haruka consegue se virar sozinho e está fazendo algo importante, como sua carta prova que ele foi buscar os atletas. No dia seguinte, as garotas retornam de sua busca por pedras preciosas e ficam chocadas ao ver Haruomi e os atletas dentro da cidade. Taoka percebe que se eles estão aqui, significa que Haruka está completamente sozinho. Haruomi explica que Haruka os encontrou sozinho e agora está lutando na floresta por causa deles. Taoka e as garotas querem intervir, mas Haruomi os impede, dizendo que Haruka prometeu derrotar Tanaka sozinho e que deveriam acreditar nele. De volta à floresta, enquanto é apontado com a bengala de Haruka, Tanaka se sente humilhado e insultado. Ele admite a Haruka que garantiu que todas as habilidades restantes na sala do vazio branco fossem inúteis, e agora quer testar se as chamadas habilidades sem valor de Haruka conseguem resistir a seus ataques. Tanaka libera seus poderes, e assim que Haruka se prepara para defender, Tanaka ativa sua habilidade de ajuste para enfraquecê-lo. Haruka desvia dos golpes de Tanaka, embora sinta seu corpo desacelerar e enfraquecer. Tanaka segue com ataques elementares, mas Haruka os evita novamente. Impressionado, apesar das habilidades sem valor de Haruka e sua reputação como um perdedor solitário, Tanaka admite sua admiração. Haruka aceita o elogio e é perguntado há quanto tempo suspeitava de Tanaka. Ele responde que desconfiou desde o início, quando viu Tanaka, um nerd, se unindo a valentões, o que nunca fez sentido. Tanaka ri, revelando que está planejando desde o começo. Quando alguém pegou a habilidade de sequestro, ele escolheu ajustar, um poder para manipular os outros sutilmente. Enquanto conversam, Tanaka prende Haruka com uma habilidade elemental, então dispara um feixe flamejante em seu peito, esperando uma vitória fácil. Mas ele fica chocado ao ver que Haruka absorve as chamas sem esforço, usando o galho de visco que Haruka quebrou ao comprar itens mágicos na cidade. Aproveitando a abertura, Haruka contra-ataca, apenas para Tanaka bloquear com uma espada, zombando dele por pensar que tinha alguma chance. Tanaka se torna uma combinação de Gilgamesh e Erza Scarlet e revela as numerosas armas escondidas em seus bows pockets, aterrorizando Haruka, e lança uma tempestade de lâminas. Derrubando Haruka no chão, Haruka recusa-se a se render, encurralado. Ele se levanta, analisando as habilidades de Tanaka e confrontando-o sobre a habilidade de copiar que rouba os poderes das vítimas. Admirado, Tanaka admite que planejava copiar a habilidade de sequestro de Taoka, derrotá-la e eliminar os colegas com poderes especiais para se tornar o mais forte. Vendo a vantagem avassaladora de Tanaka e sentindo-se exausto, Haruka finge desistir. Quando Tanaka se move para estabá-lo, Haruka desvia e declara que ele está 10 passos à frente. Sua aparente fraqueza era uma armadilha para descobrir os limites de Tanaka. Copia! Ele explica suas fronteiras rígidas, mas Tanaka se recusa a acreditar que um perdedor como Haruka poderia superá-lo. Haruka pressiona a vantagem, espancando Tanaka até ele desabar. Enfraquecido ainda assim, ele se contém, sentindo que Tanaka tem um as escondido. Tanaka sorri e declara que sua habilidade suprema supera todas as outras. Ele se move com velocidade ofuscante, criando uma distração, mas Haruka ignora até que Tanaka revela a verdade. Sua habilidade suprema é morte instantânea. A alma de Haruka é sugada e Tanaka ri triunfante, pisando em sua cabeça. Ele começa a sair, apenas para parar, chocado quando a voz de Haruka o chama depois que ele deveria morrer. Haruka se levanta, zombando de Tanaka, enquanto as habilidades inúteis que Tanaka desprezava o salvaram. Sua habilidade de bem-estar, que é capaz de neutralizar qualquer debuff, incluindo sua morte instantânea, sua sorte máxima, que torna as probabilidades a seu favor, e sua habilidade de boneco, que o transforma em um fantoche capaz de desviar o controle de Tweek. Enfurecido, Tanaka ataca novamente, mas Haruka desvia sem esforço, forçando-o a cair de joelhos. Tanaka insiste que seus cálculos são impecáveis, como 1+1 igual a 2. Haruka o lembra de que eles estão em outro mundo, onde tais absolutos podem não se aplicar. Tanaka admite que sua vida na Terra era monótona até o portal aparecer,
e ele planejou meticulosamente curar seu tédio e alcançar a perfeição. No entanto, Haruka, o perdedor, interrompe tudo. Tanaka lança-se para cima, mas Haruka bloqueia e desvia de cada golpe. Exausto, Haruka fica furioso e decide acabar com aquilo. Enquanto avança, Tanaka o apunhala por trás com uma habilidade de controle à distância, espancando-o novamente. Mas Haruka se recusa a se render. Ele começa a brilhar e libera tudo, espancando Tanaka até que ele se urine de medo antes de finalizá-lo. Haruka declara que todos lutam para sobreviver, exceto Tanaka, e as habilidades inúteis que ele desprezava são sua queda. Haruka ativa sua habilidade inventada, finalmente derrotando Tanaka, e sai exausto. Haruka sente sua habilidade de boneco desaparecer, percebendo que um erro poderia custar tudo. Pensando em Taoka e os outros, ele desaba, incerto se vai sobreviver e vê-los novamente. Mas naquele momento, os nerds chegam, salvando-o. Eles se desculpam por estarem atrasados e o carregam para casa, explicando que ao voltar para a cidade, viram seus colegas extremamente preocupados com Haruka, então começaram sua busca por ele. Aliviado por sobreviver mais um dia como um solitário, Haruka retorna à cidade e é recebido calorosamente por seus colegas de classe. Confuso com a atenção deles, ele aceita desajeitadamente os aplausos, mas então Haruyomi lhe dá um high five, começando o que parece ser uma amizade entre homens. Enquanto isso, a Gal vê a oportunidade de se desculpar com os nerds por tê-los culpado anteriormente no acampamento e maltratado horrivelmente, creditando-os como a razão pela qual a turma sobreviveu em primeiro lugar. Conforme toda a turma se reúne, Haruka considera escapar de volta para sua vida solitária, acreditando que eles estão indo bem sem ele, mas Taka o intercepta. Furiosa, ela declara que ela e as garotas vão realmente repreendê-lo por tentar ir embora. Dominada pelo alívio, ela o abraça apertado, admitindo o quanto estava preocupada em perdê-lo para sempre. Haruka fica surpreso com seu abraço e percebe que ela estava genuinamente preocupada por ele. Taka lhe diz que não conseguia acreditar que ele deixaria ela e as garotas para trás. Haruka entende que fez. Taka chorar novamente e se desculpa por isso, mas desta vez as lágrimas dela são de alegria, pois ele cumpriu sua promessa e deixou seus colegas felizes. Na manhã seguinte, Haruka tem um sonho estranho em que uma solitária mulher com máscara de esqueleto espera, no fundo de uma masmorra escura, a chegada de alguém que nunca virá. Ele acorda abruptamente, afastando os vestígios da visão e desce até a guilda da cidade, onde é recebido pelos nerds, que agora são verdadeiros aventureiros. Eles explicam com entusiasmo seu plano de embarcar em outra expedição à masmorra, esperando descobrir um item raro que tem a capacidade de mudar a forma como as pessoas os enxergam e pensam neles, o que eleva sua posição e reputação. Haruka os zomba por buscarem validação, mas eles rebatem com comentários provocativos antes de partir para sua aventura. Observando-os ir, Haruka se surpreende com o quanto agora eles se parecem com verdadeiros aventureiros. Ele percebe que, com os nerds preparados e Tanaka já derrotado, seu propósito na cidade parece diminuído. Ele começa a contemplar retornar à caverna que uma vez construiu, buscando viver como um solitário novamente, mas assim que considera se afastar, Taka o intercepta. Furiosa, ela o repreende por tentar outra fuga. Ela o avisa que, já que sua palestra pública não conseguiu ensiná-lo nada, ela fará uma particular, uma ameaça que o perturba profundamente. Haruka se desculpa apressadamente por se comportar de maneira imprudente, recebendo um raro sorriso de Taka. Para Haruka, no entanto, a troca é tudo, menos reconfortante. Ele a considera muito mais aterrorizante do que Tanaka, já que ela ameaçou cortar seu pênis. Dividido, ele se pergunta como pode se afastar da vida na cidade sem partir o coração de Taka. Então, ele se lembra das palavras dos nerds sobre um item raro de masmorra capaz de mudar o valor percebido de alguém. A ideia desperta uma determinação de que, se conseguir obtê-lo, ninguém o repreenderá ou lhe dará sermão novamente. Enquanto isso, na mansão do senhor de Omiui, Mariel serve chá ao pai. Preocupada, ela pergunta por que ele se recusa a descansar, e o senhor explica que Omiui, sendo uma cidade fronteiriça, sofreu recentemente um aumento nos ataques de monstros, o que fez o tráfego comercial diminuir. Como seu governante, ele deve resolver esses problemas para evitar mais dificuldades. A conversa deles é interrompida, quando um guarda da masmorra irrompe na sala anunciando que uma horda de monstros se aproxima.
Marielle rapidamente parte para a Guilda dos Aventureiros para espalhar a notícia. A guilda entra em ação, com os aventureiros correndo para se preparar para a batalha nos portões da cidade. Touka, no entanto, confia os preparativos ao mestre da guilda, escolhendo em vez disso checar as garotas e sua maior preocupação, Haruka. Nesse momento, Haruka já está a caminho da masmorra mais próxima. E no caminho, ele encontra um grupo de orcs. Encarando o confronto como um aquecimento, ele derrota as criaturas menores com facilidade antes de encarar seu líder, o Rei Orc. Embora sua vara de fogo inicialmente prove ser ineficaz, Haruka avança com golpes incansáveis até que a besta colapse. Confuso com a súbita aparição do Orc, ele opta por não se deter no mistério e avança em direção à masmorra. Ao chegar, Haruka coloca sua capa de invencibilidade para contornar os guardas sem ser notado. Dentro, ele sente a atmosfera sufocante da masmorra pressionando-o enquanto ele se aventura mais profundamente, determinado a encontrar o item raro. Ao longo do caminho, ele abre vários baús de tesouro apenas para descobrir lixo sem valor. Frustrado, ele percebe que sabe pouco sobre o funcionamento desta masmorra. Então, ele se lembra de que o comerciante local muitas vezes vende itens raros de masmorra, uma pista promissora. Desiludido com a masmorra, Haruka decide voltar à cidade e buscar respostas com o comerciante. De volta aos portões, os aventureiros estão tensos, aguardando a horda de orques que esperam do relato de Marielle. Desconfiança paira no ar até que uma figura solitária emerge da fumaça, armas em punho. Eles se preparam para o combate apenas para descobrir um Haruka cansado e meio adormecido. Touka imediatamente o confronta, exigindo saber onde ele esteve e alertando-o da iminente ameaça Orc. Haruka explica casualmente que ele já os derrotou, como em um jogo de pega-vareta, provocando a indignação tanto das garotas quanto dos aventureiros. Mais tarde, Haruka é convocado à guilda, onde Marielle e o mestre da guilda oferecem agradecimentos, mas também advertências severas. Eles o advertem sobre os perigos de se aventurar de forma imprudente na masmorra e a iminente possibilidade de uma estampede de monstros. Ambos imploram para que ele evite tal comportamento perigoso e, embora relutante, Haruka promete seguir os conselhos deles. Naquela noite, em seu quarto, Haruka reflete amargamente que suas chances de viver como um recluso estão escapando, já que Marielle e o mestre da guilda agora mostram preocupação com seu bem-estar. Ele conclui que deve agir rapidamente se espera garantir o item raro e redefinir a si mesmo. Na manhã seguinte, Haruka visita o comerciante, que revela que o item que ele busca é o Anel de Feromônio, um artefato que supostamente aumenta a afinidade e o valor de uma pessoa. Para obtê-lo, Haruka deve descer ao 50º andar da masmorra, derrotando um chefe em cada nível para progredir. O comerciante alerta que a masmorra se estende até 100 andares, aconselhando-o a estocar poções de recuperação e se preparar minuciosamente. Sem que eles saibam, sua conversa é ouvida pelos nerds. Mais tarde, no hotel, eles informam Touka e as garotas sobre o plano imprudente de Haruka. Indignada, Touka resolve impedi-lo, e as garotas se preparam para a confrontação. À medida que Haruka se aproxima da masmorra mais uma vez, Taoka e as garotas o interceptam. Ela exige saber suas verdadeiras intenções. Haruka mente, afirmando que busca um anel que lhe permitirá falar com os animais, um chamado Anel de Salomão. As garotas percebem a enganação, o que faz Haruka fugir para a masmorra com elas em perseguição, enquanto os guardas não podem fazer nada, pois a masmorra se enche de visitantes. Dentro, Haruka corre à frente, determinado a reivindicar o anel de feromônios antes de qualquer outra pessoa. Taoka chama por ele, pedindo cautela contra armadilhas, mas ele desdenha arrogantemente de sua preocupação, convencido de que sua sorte máxima o protegerá como se fosse uma armadura de enredo. Momentos depois, ele ativa uma armadilha. O chão desmorona sob seus pés. Taoka se lança para agarrar sua mão, mas seu aperto escorrega e Haruka despenca para baixo. Enquanto cai sem fim, ele rapidamente ativa uma habilidade para transformar o solo abaixo em uma superfície elástica, salvando-se de uma morte certa. Atordoado, ele percebe que pousou em um subnível oculto sob os conhecidos andares da masmorra. As tentativas de escapar com sua habilidade de caminhar no ar falham, mas ele descobre que a própria masmorra lhe concede novas habilidades, incluindo o poder de escanear armadilhas e layouts estruturais. Seguindo um corredor estreito, Haruka fraqueja à medida que o ar se torna rarefeito, mas logo uma rajada de vento entra quando ele abre uma porta.
Além dela, para seu choque, espera o próprio imperador da masmorra. Enquanto isso, Taoka e os outros tentam descer pela masmorra para resgatá-lo. Em vez disso, encontram um portal que os devolve à entrada. Perturbada, Taoka aprende com os nerds que Haruka caiu além dos andares conhecidos, no domínio do imperador da masmorra, uma entidade temida como o chefe final das masmorras mais antigas. O pânico se espalha, mas Chika os anima, lembrando a todos das vezes em que Haruka os salvou. Inspirados, eles se preparam para encontrar uma maneira de ajudá-lo. Nas profundezas abaixo, Haruka escaneia o imperador da masmorra. Muitas de suas informações permanecem desconhecidas, um mistério aterrador. No entanto, ele avança determinado, atacando com um golpe duplo. O imperador desvia sem esforço, movendo-se a uma velocidade hipersônica. Em vez de desencorajá-lo, o desafio incendeia a determinação de Haruka, que resolve derrotar o imperador da masmorra, não importando as chances. De volta ao Palácio do Senhor, Mariel serve chá para seu pai, dizendo-lhe que teme que algo mais perigoso possa aparecer. Não apenas os orcs. O Senhor aconselha-a a entrar em contato com a Guilda dos Aventureiros em caso de emergência, alertando-a de que as coisas estão prestes a se agravar. Mariel vai até a guilda e informa o mestre da guilda sobre o aumento da atividade de monstros. O mestre da guilda está preparado para o pior, mas se preocupa com a masmorra, que é guardada apenas por um homem não confiável suspeito de espalhar informações falsas. Godek e os outros se voluntariam para guardar a masmorra eles mesmos. Enquanto isso, o mestre da guilda se pergunta em voz alta onde está o garoto esquisito e seus amigos, seu apelido para Haruka, Taoka e os outros, e isso deixa Mariel desconfortável. De volta à masmorra, Haruka reflete sobre uma maneira de derrotar o imperador da masmorra, pois é algo que ele nunca enfrentou antes. Para igualar sua velocidade hipersônica, ele melhora sua própria habilidade de velocidade e lança ataques. No entanto, ele ainda não consegue acompanhar o imperador das masmorras, que troca golpes com ele como se fosse Zoro. De repente, Haruka vê um flash de si mesmo sendo esfaqueado, mas desvia da morte graças a uma visão concedida pela sua habilidade de lentes de contato que lhe permite vislumbrar o futuro brevemente. Combinando essa previsão com sua velocidade aprimorada, Haruka decide não cometer um único erro, sabendo que um escorregão poderia custar-lhe a vida. Ele continua cortando incansavelmente o imperador das masmorras, mas o imperador das masmorras desvia facilmente de todos os seus ataques. Após se exaurir na batalha prolongada, Haruka começa a vacilar, criando uma abertura para o imperador das masmorras. No entanto, ele percebe que, ao contrário de outros monstros movidos por intenções assassinas, o imperador das masmorras não busca realmente a sua morte. Haruka sente que esse arrogante chefe secreto o excita mais do que o assusta. Novamente, ele procura uma abertura, mas mais uma vez a espada do imperador das masmorras repousa em sua garganta sem desferir o golpe final. Nesse momento, Haruka percebe que o imperador das masmorras está sendo controlado por uma força da escuridão, que obriga o imperador das masmorras a lutar. Então, ele usa sua bengala para começar a absorver aquela escuridão, enfraquecendo a força das trevas. Aproveitando a oportunidade, Haruka drena toda a corrupção do imperador das masmorras, libertando-o finalmente de sua maldição eterna que o controla. Ele declara sua libertação e o imperador das masmorras solta sua espada, mostrando que na verdade desejava ser derrotado. De repente, a escuridão se manifesta novamente, infundindo-se no quadro esquelético do imperador das masmorras. Haruka percebe que precisa agir rápido, mas em vez de acabar de uma vez por todas com o imperador, Haruka abraça a criatura, reconhecendo que sua solidão reflete a sua própria. Sem querer, ele ativa sua habilidade de servidão, dissipando completamente a escuridão e fazendo dela sua nova serva. Confuso sobre como habilitar ou desabilitar a habilidade, ele, no entanto, se sente aliviado ao ver que o imperador das masmorras foi libertado da maldição. Quando ele aperta as mãos com o ser, seu nível se reinicia para 1, significando seu vínculo de servidão. Haruka descobre que o imperador das masmorras é uma mulher chamada Angélica. Imediatamente, ele se preocupa com a reação de Taoka, embora se sinta calmo pelo fato de Angélica ser um esqueleto. Ele decide conversar com ela, e então abre uma porta próxima onde Haruka fica surpreso ao encontrar o chefe original do andar 100º, uma armadura viva. Comparando Angélica e a armadura viva, ele nota como uma busca tirar sua vida, enquanto a outra busca libertação. Usando sua habilidade de terra, Haruka desmorona o teto para caminhar pelo ar para cima, expondo os chefes do 99º no andar, um par de minotauros. Enfurecidos, os minotauros pulam para cima, acidentalmente.
colidindo com o 100º andar e destruindo tanto a si mesmos quanto a armadura viva. Haruka e Angélica se encaram em confusão mútua, mas Haruka ataca os dois chefes de andar e aceita o resultado como uma vitória. Angélica gesticula em direção aos restos da armadura viva, expressando seu desejo de usá-la. Quando ela a veste, a armadura a princípio parece grande demais, mas então se molda perfeitamente à sua forma. Para a surpresa de Haruka, sua avaliação revela que a armadura está amaldiçoada, furiosa. Angélica explode com ele, o que lembra Haruka de Taka. Enquanto isso, Taoka e os outros permanecem no 50º andar, imitando animadamente o que Haruka poderia dizer, uma vez que o resgatem. A diversão deles termina quando abrem a próxima câmara, deparando-se com um enorme ciclope com um olho e 4 braços, que os assusta para trás. Com Haruka, ele e Angélica sobem para o 98º andar, onde enfrentam um Lich. Ao avaliá-lo, Haruka descobre que ele é imune a ataques físicos e mágicos normais, deixando-o encurralado. Considerando colapsar o teto novamente, ele lembra que sua bengala, que purificou o imperador da masmorra, pode funcionar. Atacando decisivamente, ele destrói o Lich com facilidade. No próximo andar, Haruka encontra um enxame de mariposas venenosas. Pensando rapidamente, ele forma um orbe flamejante para atraí-las, e então o alimenta com mana até que detone, eliminando-as. Continuando para cima, Haruka é repentinamente enredado por um fio pegajoso em seu rosto. Ele percebe que os chefes são lagartas gigantes com magia da terra. Ele constrói uma armadilha cilíndrica e os elimina sem esforço. No andar 95, uma presença ominosa preenche o ar. Espadas estão espalhadas pelo chão antes que uma imensa espada viva se revele. Embora seja muito mais forte do que o esperado para este nível, Haruka rapidamente aprende que a arma é diferente de outros monstros. Ela não se move ou ataca como uma criatura. Confuso sobre como superá-la, ele se lembra de Angélica, cujo ritmo pode igualar qualquer espada. Embora reduzida ao nível 1, ela irradia uma aura tão ameaçadora que a espada viva estremece. Com facilidade, ela a destrói, surpreendendo Haruka, que pela primeira vez sente que ela é uma aliada confiável. Enquanto isso, o grupo de Taoka luta desesperadamente contra o monstro de 4 braços e um olho, um ciclope. Exausto e encurralado, Taoka se prepara para ceder, mas Hinano e Harumi consideram o que Haruka faria em uma situação tão desesperadora. Juntos, eles elaboram um plano arriscado. Harumi convence Taoka e, em seguida, se lança em direção ao olho do ciclope. As meninas distraem a besta, permitindo a Harumi uma chance de atacar, mas ele esquece os braços extras da criatura que o derrubam. Ele cai, mas sorri aliviado, pois seu ataque era apenas uma distração. Aproveitando a oportunidade, Hinano lança um tiro habilidoso no olho do ciclope, finalmente derrotando-o. O grupo celebra sua vitória duramente conquistada e Taoka se alegra que a influência de Haruka uniu a classe para lutar como um só. Novamente, de volta à masmorra superior, Haruka continua derrotando chefes. Ao alcançar o 85º andar, ele sente toda a estrutura tremer enquanto monstros da masmorra se agitam em outro lugar. Há um movimento repentino, sinalizando que algo muito maior está chegando. Do lado de fora, o inútil guarda da masmorra não consegue acreditar que Haruka e os outros correm para dentro da masmorra em um enxame tão grande, colocando-se em perigo. Ainda assim, ele não interfere. Sua atenção se volta quando um enxame de ratos repentinamente sai da masmorra. Alarmado, ele olha para dentro e vê uma massa de monstros pegajosos se preparando para emergir, o que o aterroriza. Na guilda dos aventureiros, o guarda da masmorra relata urgentemente o que testemunhou. Para o mestre da guilda e os membros presentes, o mestre da guilda ouve atentamente, reconhecendo os sinais de alerta sobre como a parte mais profunda da masmorra está transbordando, sinalizando uma estampede de monstros. Godek e os outros imediatamente ficam preocupados com o grupo de Haruka, sabendo que ainda estão dentro. O mestre da guilda pega um documento contendo os registros da masmorra e explica que tais estampedes ocorrem quando os monstros não conseguem mais permanecer contidos. A única maneira de parar isso é derrotar o chefe final. Godek se pergunta quem é capaz de enfrentar um inimigo assim, e Miriel pensa imediatamente em Haruka, mas ela se recusa a colocar todas as suas esperanças nele. Antes que possam decidir mais,
O prédio treme violentamente, sinalizando que os monstros estão próximos. O mestre da guilda emite ordens rápidas para Godek e oferece evacuar os habitantes da cidade e reunir os membros da guilda para defender o portão a todo custo. Embora sombrio, o mestre da guilda se sente extasiado, ansioso para enfrentar o que pode ser a maior batalha de sua vida. Juntos, o mestre da guilda, Godek e numerosos membros da guilda conseguem repelir a primeira onda da estampide. Miriel permanece em choque ao ver aquilo, pois nunca antes tinha visto tantos monstros reunidos em um só lugar. O mestre da guilda franze a testa, percebendo que se o grupo de Haruka já derrotou o chefe final, a estampide deveria ter terminado. Para confirmar, ele decide que alguém deve se aventurar na masmorra e entregar instruções a Haruka sobre como derrotar o chefe final de uma vez por todas. Quando o mestre da guilda, Godek, e os outros voltam seu olhar para Miriel, ela entende que foi escolhida como a mensageira. No começo ela hesita, pois nunca havia colocado os pés em uma masmorra, mas ao ver seu povo ferido e precisando de ajuda, ela se fortalece e se prepara para entrar, determinada a salvar sua cidade. Dentro da masmorra, Haruka usa sua esperteza para derrotar os chefes de andar. Em uma ocasião, ele distrai um bando de pássaros hostis com um peixe, eliminando-os com facilidade. Ele então avança para o próximo nível, onde o piso da câmara está submerso em água. Ele suspeita que o chefe do piso é um peixe-espada escondido sob a superfície. De repente, o peixe-espada ataca, quase espetando-o, mas Angélica intervém, cortando-o em pedaços e salvando sua vida. Aliviado, Haruka reconhece que sem a ajuda dela, ele já seria nada mais que sashimi. Notando a incrível velocidade do peixe-espada, Haruka elabora uma estratégia usando sua habilidade de gelo. Ele congela partes da água, desacelerando as criaturas o suficiente para eliminá-las uma a uma. Enquanto está engajado, um enorme peixe-espada embosca-o por baixo. Angélica grita um aviso, mas é tarde demais. Haruka mergulha na piscina, deixando-a sozinha para enfrentar a colossal besta. Assim que ela se prepara para atacá-la, Haruka reaparece, equilibrando-se em uma pranchinha improvisada criada com sua habilidade de carpintaria. O peixe-espada avança, mas Haruka o supera, atacando com sua habilidade de boneco e abrindo uma oportunidade para acabar decisivamente com o monstro. Mais uma vez, ele triunfa sobre um chefe de andar e ganha uma coleção de pedras preciosas como recompensa. Ele e Angélica continuam subindo, e ao longo do caminho, Haruka descobre tesouros raros. A aliança do peregrino é dita trazer felicidade e afastar a má sorte. O bracelete abençoado é capaz de dissipar maldições. E o belo orbe do necromante anima Haruka. Ele presenteia Angélica com esses itens, libertando-a da maldição e da armadura viva que aprendeu. Pela primeira vez, ela remove seu capacete, revelando-se como uma linda loira, o que Haruka não pôde ver. Enquanto isso, Taoka e seu grupo continuam lutando através da masmorra. No 54º andar, eles são emboscados por lobisomens. Embora consigam prevalecer, o cansaço os domina enquanto descansam, ainda determinados a alcançar Haruka. Uma voz repentina interrompe por trás. Esperando mais inimigos, eles se viram e encontram apenas Miriel. Depois de saber que Haruka não está com o grupo de Taoka, Miriel desaba em lágrimas. Taoka a conforta, insistindo que Haruka irá resistir e superar o chefe final. Embora os outros se preocupem e especulem sobre maneiras de resgatá-lo, a fé de Taoka em Haruka permanece forte. Mais profundamente, na masmorra, Haruka enfrenta um andar consumido por lava. Enfraquecido pelo calor e fadiga, ele aceita o conselho de Angélica de descansar à beira da câmara. Enquanto recupera suas forças, ele nota um leve vento vindo das paredes. Cavando na pedra, ele cria uma abertura, pressionando seu rosto contra a corrente de ar em busca de alívio. Em um andar superior, Taoka e seus companheiros também sentem uma brisa através da pedra. Investigando, Taoka descobre Haruka do outro lado da parede. Eles conseguem se comunicar abrindo uma passagem. Através dela, Haruka descobre que a cidade está sob cerco dos monstros da masmorra. Muriel acrescenta que viu uma segunda onda se aproximando. Se uma terceira vier, a cidade pode estar condenada. Ela diz a Haruka que a única forma de interromper a estampida é derrotar o chefe final. Haruka ri e admite que já o derrotou, impressionando seus colegas. Mas ela o desafia, dizendo que se o chefe estivesse realmente morto, a segunda onda não teria ocorrido. Haruka então percebe a verdade. O verdadeiro chefe final é a própria Angélica. Ele se lembra de querer lutar contra ela quando se conheceram, mas hesita agora, sabendo que ela viveu na masmorra por tanto tempo que não é mais sua inimiga. Pressionado por essa revelação, Haruka admite que ainda não derrotou o chefe final, mas promete elaborar um plano.
Embora cercado pela responsabilidade de salvar tanto a cidade quanto Angélica, ele resolve agir. Quando os outros questionam a fé de Taoka nele, ela responde firmemente que, embora Haruka possa causar preocupações, ele nunca os decepcionou. Várias vezes, ele os salvou, protegeu e ficou ao lado deles. É por isso que ela acredita que ele terá sucesso novamente. Ouvindo isso, Haruka fecha o punho. A determinação se solidifica dentro dele. Ele salvará a cidade, protegerá seus amigos e encontrará uma maneira de salvar Angélica também. Godek e os outros membros da guilda lutam incansavelmente contra os monstros da masmorra que avançam em direção a Omui. Enquanto brandia sua espada, Godek reclama que está exausto, mas o mestre da guilda rapidamente o lembra que a princesa de Omui arriscou sua vida como mensageira, e se ela pode suportar tal perigo, eles não podem falhar. O mestre da guilda e seus membros sabem. Eles devem confiar em Haruka e em seus colegas de classe, os únicos capazes de acabar com os estampidos de monstros na fonte dentro da masmorra. Haruka e Taoka avançam separadamente, cada um determinado a derrotar o maior número possível de chefes de andar até que se reúnam. Haruka e Angélica se movem com precisão, Haruka usando suas truques inteligentes para abrir oportunidades, enquanto Angélica derruba os chefes com facilidade, coletando loot ao longo do caminho. Haruka diz a Angélica que quer experimentar os tesouros, embora ainda não tenha encontrado o anel de feromônio que deseja. Angélica começa a avisá-lo, mas Haruka supõe que ela está apenas insistindo para que ele descanse. Ele balança a cabeça, recusando-se a parar até encontrar seus amigos e avançar mais. Quando chegam ao andar 69, Haruka percebe que entraram em uma nova fase. Uma estranha coruja planando na câmara, observando-a. Haruka a identifica como uma coruja hipnotizante. Pelo seu nome, ele percebe que seu poder é a hipnose através da magia do sono. A coruja fixa os olhos nele, e Haruka acredita confiantemente que sua resistência o protegerá, mas o cansaço o trai. Suas pálpebras ficam pesadas, e ele desmaia em sono. Quando Haruka acorda, encontra-se sendo carregado nas costas de Angélica. Envergonhado, ele pede desculpas por causar problemas, mas Angélica gentilmente toca seu ombro, incentivando-o a descansar mais enquanto ela o leva ao próximo andar sem reclamar. Enquanto isso, Taoka e suas companheiras enfrentam um desafio brutal. O chefe do andar 100, uma esfinge. Elas lançam tanto ataques físicos quanto mágicos, mas cada golpe se cura instantaneamente enquanto o monstro se regenera. O pânico se espalha, enquanto Taoka se lembra do aviso de um informante de que a esfinge da masmorra não pode ser morta em combate. Ela sobrevive por enigmas, tornando-a efetivamente imortal. As meninas sentem desespero, temendo sua morte sem lutar. Taoka fecha os punhos de frustração, incapaz de aceitar que depois de lutar lado a lado com Haruka até aqui, elas poderiam cair para um inimigo invencível. Nesse momento, Haruka acorda, finalmente recuperando suas forças. Ele nota os andares danificados ao seu redor e sente uma presença poderosa. Acima, a esfinge paira sobre Taoka, prestes a esmagá-la, mas Haruka chega bem a tempo. Ele equipa suas luvas de dualidade, fundindo-as com suas luvas que anulam tanto imunidades físicas quanto mágicas. Com um golpe decisivo nas costas da esfinge, ele interrompe sua invulnerabilidade. Angélica aproveita a abertura e decapita a criatura em um único golpe. Taoka cora de alívio ao receber Haruka, repreendendo-o por fazer todos se preocuparem mais uma vez. Os outros se alegram, radiantes por finalmente se reunirem. Quando Taoka pergunta curiosamente sobre o misterioso cavaleiro ao seu lado, Haruka começa a apresentar Angélica, mas o chão sob eles desaba. Haruka sobrevive por pouco. Usando suas habilidades mais uma vez, tenta fazer as apresentações, mas outra armadilha é acionada, e o chão desmorona novamente. Desta vez, ele não consegue se salvar. Taoka avança rapidamente, determinada a não repetir falhas passadas, e o pega a tempo. Ela se recusa a deixá-lo escorregar de seu lado novamente. Haruka, no entanto, geme internamente enquanto sua necessidade de afeto ameaça seu sonho de viver como um total solitário despreocupado. Apesar do caos, o grupo comemora o retorno de Haruka, mas sua alegria é interrompida quando um explorador os avisa que a terceira onda da Stampede já está a caminho. A ansiedade se espalha sobre como eles poderão resistir, mas Haruka explica calmamente a eles que Angélica é a chave. Confusos, Taoka e os outros exigem esclarecimentos. Mariel os insta a voltar.
rapidamente a Omui. A cidade está em grave perigo. Taoka sugere usar o portal de teletransporte para voltar, mas Haruka se irrita, gritando que ninguém nunca lhe deu um desses. Depois, ele ri, observando que Haruka é o primeiro a limpar o calabouço do andar mais baixo para cima, como um carteiro que entrega sua correspondência de baixo para cima. Antes de se teletransportar, Haruka tranquiliza Taoka de que a vitória é possível. Seus truques não convencionais o trouxeram até aqui, e ele pretende usá-los para vencer novamente. Nos portões de Omui, o grupo de Haruka chega para a surpresa do mestre do Guilda. Os defensores aplaudem, gratos por vê-los vivos. O mestre do Guilda relata que eles de alguma forma suportaram as duas primeiras ondas. No entanto, Miriel o interrompe abruptamente, alertando que uma nova horda maciça está avançando diretamente em direção à cidade. Dentro da igreja, o lorde local abriga os civis, tentando acalmar seu pânico, insistindo que a guilda irá resistir. Lado de fora, os membros da guilda se preparam enquanto a verdadeira Stampede aparece. Um maciço e aterrorizante desfile de monstros, variados e avassaladores, lembrando os lendários meninos pássaro. Tremores tomam conta deles. O medo os domina. Haruka volta seus olhos para Angélica. Sem hesitar, ela desembainha sua espada e a crava no chão. Uma onda de poder emana. Angélica então revela sua verdadeira identidade. A Imperatriz do Calabouço, portadora de comando absoluto sobre os monstros do calabouço. Seus feitiços irrompem com luz ofuscante, espalhando-se pelo campo de batalha. Quando o brilho desaparece, os monstros se foram, vanished, sem deixar vestígios. Haruka se aproxima dela calmamente e dá um soco com os punhos, selando sua vitória. Virando-se para os outros, ele apresenta Angélica como a Imperatriz do Calabouço. O choque atravessa a guilda, mas Haruka os assegura que ela é inofensiva, lembrando-os de que foi ela quem o ajudou durante todo o calabouço. Os estudiosos da guilda sussurram, adivinhando corretamente que, como Imperatriz do Calabouço, ela tem autoridade sobre cada monstro de calabouço. Haruka os provoca por afirmar o óbvio, mas confirma a suspeita de que ele testemunhou pessoalmente sua derrota de chefes de calabouço com facilidade. Ela comanda sua obediência. Quando perguntado para onde os monstros desapareceram, Haruka brinca dizendo que eles estão apenas fazendo distanciamento social em casa, muito ocupados se divertindo com Mia Khalifa. Alívio inunda a multidão enquanto ele declara que Ami está oficialmente segura. A cidade explode em celebração e, pela primeira vez em dias, a esperança enche o ar. Haruka está satisfeito após ter salvado Angélica, garantido Ami e assegurado a paz, pelo menos por enquanto. Dias depois, Haruka organiza um encontro em um hotel e Taoka traz os outros, justo como ele pediu. Para sua surpresa, Haruka revela uma loja estocado com tesouros raros da masmorra. Ele anuncia uma venda, alegando que seus amigos devem pagar pelos itens. No entanto, suas palavras caem em ouvidos surdos, pois todos estão muito hipnotizados pelas relíquias. À medida que os lances começam, o caos irrompe. As garotas se transformam em demônias selvagens e gananciosas, desesperadas para conquistar os artefatos, enquanto os meninos recuam com medo. Ao vê-los à margem, Haruka joga aos homens uma coleção de joias. Sobressaltados, eles se deixam levar e explodem em lágrimas de alegria. Haruka sorri, satisfeito por seus amigos poderem se tornar mais fortes com suas descobertas. Contudo, lá no fundo, ele se preocupa. Angélica agora vive em Omui, mas depois de tantos anos de isolamento, suas habilidades sociais são quase inexistentes. Haruka percebe que precisa encontrar uma maneira de ajudá-la a se adaptar à sua nova vida. Então, um colega de classe de Haruka fica impressionado com sua generosidade, comprando itens raros da masmorra dele a um preço justo. Haruka, no entanto, está todo sorrisos, satisfeito com quanto dinheiro ganhou na troca. De repente, Toka entra em seu quarto e expressa sua gratidão tanto pela bondade dele quanto pela de Angélica. Quando pergunta como ele conheceu Angélica, Haruka relutantemente explica que Angélica é, na verdade, a Imperatriz da Masmorra, uma vez um esqueleto vivo que ele derrotou usando sua habilidade de servidão. Toka reage com fúria ao ouvir isso, pensando que ele prefere esqueletos devido ao número de buracos que ela tem. Descontente com a explicação de Haruka, ela decide levar Angélica dele, insistindo que quer entendê-la melhor. Após Toka e Angélica saírem, Haruka fica preocupado, sabendo que Angélica nunca teve uma conversa real com ninguém. Enquanto isso, Toka leva Angélica para o quarto das garotas, onde as outras começam a lhe fazer perguntas. Angélica, ainda incapaz de falar, acena com a cabeça em resposta às perguntas delas. Através dessa troca, Toka e as outras percebem que Angélica não é diferente delas.
uma garota comum presa em circunstâncias infelizes. Elas entendem que Angélica havia sido há muito tempo amaldiçoada como a imperatriz da masmorra e que a habilidade de servidão de Haruka a libertou desse destino sem tirar sua vida. Com essa realização, Toka resolve dar a Angélica toda a sua atenção. Mais tarde, Toka e as garotas convidam Angélica para tomar banho com elas. Enquanto se despem, Toka ajuda Angélica a tirar sua armadura, mas ao remover as botas de Angélica, ela se assusta ao ver uma perna perfeitamente formada. As garotas começam a entrar em pânico, acreditando que Angélica deveria ser um esqueleto. Com crescente curiosidade, elas continuam a remover sua armadura peça por peça, até que uma bela garota loira é revelada por baixo. À meia-noite, Haruka descansa em seu quarto após a longa batalha, mas se sente decepcionado por não ter encontrado o anel de feromônio que queria, considerando a expedição infrutífera. Mesmo assim, ele subiu de nível para 18 e adquiriu várias novas habilidades, mas não consegue deixar de se sentir invejoso de Angélica, que salvou a todos da stampede de monstros. Essa inveja alimenta sua determinação de treinar mais e voltar para a floresta, onde uma vez se tornou mais forte. No dia seguinte, Haruka visita a taverna e encontra Toka e Angélica sentadas uma ao lado da outra. Toka se preocupa que Haruka ainda não saiba a verdadeira forma de Angélica. O que a deixa insegura, Haruka informa a Taoka que ele pretende voltar para a floresta para resolver alguns assuntos, e para sua surpresa, Taoka permite, tranquilizando-o de que não haverá mais estampidos. Haruka nota o silêncio de Angélica e a convida para acompanhá-lo, mas Taka interrompe, percebendo que ela está com ciúmes de Angélica. Ainda assim, acaba permitindo que Angélica vá com ele, acreditando que é para o melhor. Horas depois, Haruka e Angélica chegam à floresta. Haruka se sente revigorado pelo vento e pela luz do sol que o recebem ali. Quando avista um caminho claro, ele decide que é o lugar perfeito para testar sua habilidade de fase. Ele demonstra a habilidade, mas quando um penhasco aparece de repente, ele perde o controle e cai. Felizmente, ele sobrevive, embora reconheça a necessidade de mais treinamento. Angélica chega logo em seguida, mas escorrega em um cogumelo e também cai. Haruka a agarra a tempo, surpreso por quão pesada ela é para alguém que é nada além de ossos, e Angélica cora com sua observação. Então os dois seguem para a caverna de Haruka, onde ele imediatamente vai se banhar, comentando o quanto sente falta de seu banho feito por ele mesmo. Brincando, ele convida Angélica para se banhar com ele, mas rapidamente pede desculpas quando percebe o quanto ele soa como P. Diddy naquele momento. Mas de repente, uma garota loira entra no banheiro sem armadura de enredo, Angélica em sua verdadeira forma. Haruka entra em pânico antes de perceber quem ela é, e Angélica fica atrapalhada com sua realização. Naquela noite, Haruka tenta conversar com Angélica, mas ela é dolorosamente tímida, enquanto ele também se sente estranho sozinho com ela. Ele então pergunta se ela pode falar, mas ela não pode, pois sua voz havia sido silenciada por anos como esqueleto. Em vez disso, ela se comunica por gestos, e Haruka começa a entender seu passado. Naquele tempo, o imperador do dungeon já havia sido derrotado há muito tempo, mas através dos raros itens de masmorras que Haruka lhe deu, ela foi essencialmente ressuscitada. Haruka percebe que carrega a responsabilidade pela vida e liberdade dela, então ele a encoraja a viver livremente, não mais ligada a ele. No entanto, Angélica se apega a ele, relutante em deixá-lo ir, revelando sua profunda solidão. Reconhecendo sua necessidade de companhia, Haruka fica com ela e conta uma história engraçada sobre um certo solitário provocado que foi transportado para outro mundo, fazendo-a rir até que ela adormeça. Dias depois, Haruka desafia Angélica para um combate amistoso, instando-a a não segurar nada. Angélica aceita e eles lutam. Ela se move com uma velocidade hipersônica reminiscente do imperador do dungeon. Haruka usa sua habilidade de fase para evadir, impressionado com sua força aprimorada agora que a maldição dela foi quebrada. Eventualmente, ela acerta um golpe na parte de trás da cabeça dele, deixando-a preocupada se a machucou, mas Haruka a tranquiliza dizendo que está bem, observando que sua habilidade de fase está melhorando. Ele promete um dia superá-la apesar das limitações de suas chamadas habilidades sem valor. Após o combate, Haruka convida Angélica para almoçar às margens do rio, onde demonstra como pescar com habilidades elementares. Eles capturam uma abundância de peixes, e Haruka decide cozinhá-los em um hot pot em vez de grelhá-los juntos.
Eles preparam a refeição com Haruka, ensinando Angélica a cortar peixe. Ele fica impressionado com as habilidades culinárias naturais dela, e quando o hot pot está pronto, eles comem até que cada prato esteja limpo. Haruka está profundamente satisfeito, admirando o fato de ter apreciado um hot pot em outro mundo. Mais tarde, Angélica leva Haruka para seu quarto e pede que ele se sente ao lado dela. Ela se posiciona atrás dele e começa a massagear seus ombros. Embora sua técnica seja desajeitada, Haruka a suporta tranquilamente, não querendo desanimar seus esforços. Desejando ajudar mais, Angélica continua enquanto Haruka a guia gentilmente. Eventualmente, eles se sentam juntos do lado de fora, sob as estrelas. Haruka a convida para se sentar mais perto, percebendo seu desajeito quando ela não está focada. Ele então afaga sua cabeça, fazendo-a corar, mas Angélica se levanta e tenta falar, mas falha. No entanto, ainda assim, Haruka admira sua determinação e resolve seguir seu exemplo de perseverança. No dia seguinte, a chuva cai enquanto Haruka e Angélica retornam a Omui. Ele segura a mão dela enquanto correm, ambos corando. Quando a chuva para ao chegarem, as meninas notam a proximidade deles, curiosas sobre o tempo de Angélica com Haruka. As meninas tentam questioná-la, suspeitando que a ex-esqueleto se apegou, mas Taoka intervém. Haruka tranquiliza Taoka que irá contar com ela novamente, apenas para ser arrastado pelos homens que o bombardeiam com perguntas sobre seu tempo a sós com Angélica, que também é suspeita de ter um interesse romântico. Irritado, Haruka os dispensa. Angélica se aproxima, visivelmente nervosa, mas Haruka a encoraja a se juntar às outras meninas enquanto ele se despede. Justo quando ele se vira, ela fala pela primeira vez agradecendo-o suavemente. Chocado, mas comovido, Haruka sorri enquanto ela se retira envergonhada para se juntar às meninas. Refletindo sobre suas experiências, Haruka percebe que todos, seus colegas, seus amigos, até Angélica, carregam ansiedades, segredos e medos, mas nada disso realmente importa quando se tem alguém ao seu lado. Observando seus amigos e Angélica se aproximarem, Haruka resolve continuar sobrevivendo neste mundo desconhecido, carregando tanto seus fardos quanto seus laços com eles.